Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos a essa live. Hoje eu tenho o prazer aqui, a honra de receber uma das artistas mais incríveis que eu já conheci, Kiara Terra. E aí, Joe? Tudo bem com você? Que legal que você tá aí, cara. Assiste essa live que essa vai ser incrível, hein? Muito bom. Bom, esperar o pessoal começar a entrar aqui. Deixa eu me arrumar, já deixar tudo pronto aqui também. Hoje eu vou receber ela que é atriz, contadora de histórias, escritora e multiartista aí, viu? Falar pra você que eu já tive a oportunidade de assistir ela algumas vezes e é sempre inédito, é sempre muito divertido. Deixa eu deixar aqui tudo pronto para receber o pessoal aqui também. Tá tudo certo com esse horário, tá, né? Eu tô com 2 relógios e cada um tá marcando um horário diferente aqui, viu? Mas vamos lá. Deixa eu pôr aqui, ó. Boa. Deixa eu abrir aqui. Fala, bro! Beleza, meu amigo? Tudo bom? Cara, essa live de hoje é incrível, viu? Recomendo aí que vocês participem e assistam, pois vou receber uma pessoa muito especial, muito divertida. E Ellen Bonfim, seja bem-vinda. Kiara já entrou também, que legal. Deixa eu já adicionar ela aqui pra gente já começar a conversar. É isso aí, hoje eu mudei aqui um pouco meu lugar de sentar, porque ontem eu fiquei assim, aí eu fiquei quase corcunda ontem durante a live, então agora eu defini que eu vou me sentar encostado aqui, ó. Olá, querido! Deixa eu ver se todo Olá! mundo me vê direitinho. Deixa eu arrumar a luz aqui. Tudo certo? Como Tudo bem, e estamos? você? Agora nós temos que nos adaptar a esse modelo aqui, esse quadradinho. Meu Deus, que loucura que tá essa vida de pandemia. Que coisa louca. Deixa eu ver se eu consigo botar o celular mais alto para que a gente consiga se ver melhor, me ajeitar por aqui, enquanto o pessoal vai chegando de perto, cada vez mais perto. Como é que estão as coisas por aí? Olha, uma loucura, viu, Kiara? Uma loucura. Aqui no Brasil, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém Menino, sabe. tô vendo. Que coisa doida isso. Gente, chama todo mundo. A gente vai conversar sobre marca, sobre história, sobre muita coisa bonita. Eu tô vendo, Felipe, eu tô vendo. Tá assustador. Assistir daqui tudo tá bem assustador, assim. E como estão as coisas aí em Portugal? Já melhorou? Olha, tá assim. O pessoal começa a abrir agora, mas com muita parcimônia. Já pode restaurante a 50% da lotação, supermercado de 2 em 2, o horário reduzido, escola não abriu e não abre tão cedo, só abriu para os pequenininhos e só abriu para quem está quase prestando vestibular. As faculdades, mestrados, doutorados, quase todas estão só online. Os horários de trabalho de quem está trabalhando foram escalonados, mas a maioria está fazendo home office ainda. Quer dizer, abriu gradual, abriu pouquinho, e o povo está bem apavorado, porque foi feia a coisa na Espanha, que é aqui do lado, né? Então, tá todo mundo meio apavorado, assim. A verdade é que não tá fácil, não. Tipo, botar essa Nossa luz nos Senhora. cabelos. Tá, deixa eu perguntar para o pessoal que entrou, sejam todas bem-vindas, sejam bem-vindos a todo mundo que está entrando aqui. Eu tô vendo, para mim o seu som, Kiara, tá um pouco chiado. Pro pessoal, o som dela tá ok? Respondam aqui no chat. Eu tô ouvindo vocês bem, assim. Pessoal, todos me ouvem bem. Joana, minha querida, um beijo. Joana é uma amiga portuguesa que está comigo hoje desde de manhã, porque hoje eu apresentei meu projeto de doutorado
E ela é uma colega das mais presentes e maravilhosas, uma surpresa daquelas deliciosas que a gente ganha da vida. Joana, um beijo, minha linda. Legal. Ó, alguém colocou que aqui tá metalizado o dela. Eita, tá metalizado? Sua voz parece que ela tá meio robótica. Eu não Será que se eu sei. colocar o fone melhora? Pode ser. Eu vou Vamos tentar. tentar? Vamos tentar. Peraí que eu vou... Gente, eu já falou que eu vou buscar. Peraí um pouquinho. Tá fácil. Enquanto isso, eu vou fazendo uma introdução, pessoal. Hoje eu estou recebendo a Kiara Terra. É uma das artistas mais incríveis que eu já conheci. E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber ela aqui. Ela é atriz, contadora de histórias, escritora. Ela tem várias vertentes aí artísticas. E eu já tive, graças a Deus, aí várias oportunidades de conhecê-la, de acompanhar o trabalho dela. Eu recomendo, se algum dia vocês encontrarem com ela aí, vão ver o trabalho dessa mulher que é fantástico. Olha aí, agora ela tá de fone agora. Vamos ver se melhora. Peraí, deixa eu ver onde eu boto aqui. Peraí, vamos lá. Ei, será? Melhorou. Melhorei? Agora ficou ótimo. Agora Ai, melhorou. que bom. Aê, fico muito feliz. Queridos, Muito bem. beijo. Kiara, eu tenho muita coisa para falar com você. Tem muita gente aqui que conhece você, já colocaram aqui que fez curso. Que bacana, Felipe. Que legal. Tem vários amigos aqui. Kiara, primeiramente, queria te agradecer aí. Eu sei que não é fácil, você está aí na live da madrugada. Sim, nós estamos na sessão coruja. É verdade, mas é por uma boa causa. É um enorme prazer poder te receber. Eu já tive a oportunidade de te ver algumas vezes, né? Eu tenho algumas histórias até engraçadas para te contar aí durante a minha trajetória. Que delícia! E teve uma vez que foi bem engraçado, inclusive eu fui fazer um Sesc, me chamaram para fazer uma apresentação no Sesc, e a hora que eu vi na programação, estava você lá, no mesmo dia. Sim. E eu falei, nossa, que show! Só que eu não tinha me dado conta que era no mesmo horário. Ai. Mas qual Sesc era? Você lembra, não? Eu acho que foi no Sesc Bom Retiro, eu acredito. Certo. Foi no Bom Retiro. Tá. E aí eu fiquei mega triste, porque eu falei, putz, eu não vou ver a Poxa vida! Mas assim, já tive a oportunidade de ver muitas vezes, inclusive eu estava recomendando aqui para quem for te encontrar aí. Mas vamos começar, porque eu quero já fazer várias perguntas. Eu quero saber quem é Kiara Terra? Quem é Kiara Terra? Que pergunta boa! Que pergunta boa! Quem é? Não sei dizer, porque é uma transformação atrás da outra, Felipe. Eu conto histórias há 22 anos e acho que contar histórias é uma coisa que me define pelo tempo que eu faço. Isso faz a conta aí, ó. Eu conto há 22, comecei com 19. Fazendo a conta rápida, vamos ver quem faz essa conta. Exatamente. Esse ano, agora em junho, eu vou fazer 42. E mais do que a metade da minha vida, eu passei agora contando histórias. Então, esse é um ponto de ligação para talvez que me defina, porque é muito difícil. São muitas transformações ao longo do tempo, mudança de país, mudança de casa, mudança de casada para solteira, de sem filho para com filho. São muitas camadas, é difícil precisar, mas com certeza contar histórias é uma coisa que está ali no coração para me definir. Eu acho que é isso. Olha, mas assim, eu vou ser muito sincero com você, porque eu já assisti a muitas contações de histórias aí. Eu já participei de alguns eventos, eu já visitei, já assisti. Mas assim, vou ser muito sincero, até eu poderia passar essa live te elogiando, tá? Mas eu não vou fazer isso. Oh, meu Deus, que coisa boa! Claro, que delícia! É sempre bom mesmo. Eu nunca vi fazer o que você sabe fazer, viu, Kiara? A forma que você consegue transmitir, a forma que você consegue conduzir é ímpar, é algo que me motiva, que me inspira, né? E até por isso que eu te convidei, porque assim, você é inspiradora, o seu trabalho, a forma que você usa as suas estratégias. Eu até brinquei hoje, um amigo meu que escreveu lá que tinha te visto no parque,
e eu falei assim, cara, ela faz Sim, mágica com as palavras. Porque sim, tem um conceito de mágica que a gente usa que a gente chama de one ahead, que é um passo à frente. A gente sempre está um passo à frente do espectador, o mágico. E eu percebo que você parece que também sempre está um passo na frente, porque deve ser muito difícil fazer o que você faz, sabe? Eu entendo um pouco, não sou contador de história, até conto um pouco de história, porque como sim, mágico eu sim, tenho que contar histórias, mas eu percebo o talento ali, a técnica, vamos dizer, né? Que tem uma técnica por trás ali de tudo, sim. né? Mas eu queria saber uma coisa, Kiara. Quando você começou com esse negócio de artes, você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, fiz teatro, Tá. Escola Célia Helena. No Célia Helena eu era sempre a narradora, sempre me colocavam nesse lugar. Eu caía no teatro para narrar, para narrar. E o que eu mais gostava do teatro é uma coisa que eu identifico muito. Eu vi de perto o seu trabalho lá no Leandro Medina, no sarau que a gente fez. E ali a gente estava muito próximo e eu vi e me admirei muito e falei, poxa, eu tenho que fazer essa live, porque também é uma pessoa que eu admiro e eu vejo eu vejo o ponto de ligação entre os nossos trabalhos. Acho que existe uma coisa da prontidão, de estar inteiro ali no momento com a pessoa que está do lado. E eu acho que tem uma coisa, Felipe, que eu acho que nos une, que é o risco. A mágica é um lugar de risco. Você está diante do inusitado, diante do inimaginável. Você está propondo o impossível para aquela pessoa, para que ela acredite naquele impossível com você. Então, nesse ponto, eu acho que os nossos trabalhos se ligam. Eu acho que o que Sim. faz as pessoas ficarem comigo é o risco da escuta, delas saberem que podem ser ouvidas. A criança fala, Tá. gente, como é que essa louca vai responder? A mãe fala, meu Deus, como é que ela vai se sair? O pai, a avó, os adultos, existe ali uma tensão que é uma tensão da surpresa, que é uma tensão a Camila Genaro, minha linda, um beijo, coração, minha grande e maravilhosa contadora de histórias. Existe o risco, eu acho que esse risco é muito próximo da mágica, entende? Sensacional. E quando você faz mágica, te assistir dá a sensação de que o seu corpo está inteiro em atenção naquele momento. E eu sinto que contar histórias, tentando ouvir as crianças, você também precisa estar em completa atenção. Porque às vezes está tudo calmo, mas lá no fundo, uma criança desse tamanho falou um negócio que muda tudo. E assim, se ela falou, todo mundo já ouviu, já era, eu vou ter que dar um jeito de responder, entende? Ou de, mesmo que eu não saiba a resposta, mas de perceber e validar. Então, acho que é Certeza. esse desejo de escuta, esse risco, vai construindo uma agilidade mental ao longo do tempo, entende? Que aí sim, as estratégias, o método, o jeitão de fazer vai como uma pesquisa, vai ganhando forma. Muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Entrou uma galera aí agora. Ei, Estou bem-vindos! falando com Kiara Terra, incrível, formidável artista. Kiara, obrigado aí pelo feedback aí sobre o meu trabalho. Eu acredito justamente nisso, né? A verdade, o estar presente naquele momento, né? É único. Sim, A hora que eu estou fazendo mágica, ela é única para mim e para quem está assistindo. Não vai ter uma segunda vez exatamente igual àquela. Mesmo que eu queira, total. mesmo que eu tenha textos prontos ou mágicas prontas, as reações, as sensações, a experiência é diferente para mim e para quem está Sim, assistindo, né? total. Kiara, é o seguinte, você falou que você fez teatro e aí te colocaram para narrar e foi Eu daí que era você... sempre. Não, então, eu era sempre a narradora, aí tinha um projeto na frente da escola de teatro que duas contadoras fizeram e acabaram saindo, acho que se desentenderam. Então, era um projeto órfão de contadores de história. E Tá, eu, como toda menina de 15 anos do Célia Helena, queria o quê? Ir para novela e depois para o cinema. Aí eu cheguei a fazer uma oficina de atores. A pessoa olhou para mim e falou, menina, você é boa, mas você precisa emagrecer não sei quantos quilos, tomar sol, porque você tem um biotipo esquisitinho, assim, você vai ficar sempre a estranha da novela, assim,
ou então novela de época, porque tem uma cara mais gringa, muito branca. Então, aí eu falei, não, eu vou ter que ser outra pessoa, não dá, isso aqui é o que eu... Entendi. Aí eu falei, quer saber? Eu vou contar histórias. E Tá. não conseguia contar, Felipe, porque as crianças queriam conversar comigo. Tá. Eu trazia a história, as crianças falavam, na minha casa aconteceu tal coisa. Com a minha mãe aconteceu tal coisa. Elas confiavam em mim a ponto de contar as coisas delas e dificilmente elas queriam puxar meu tapete, me desestabilizar no espetáculo. Elas, de algum jeito, percebiam em mim alguém com quem elas podiam falar as coisas. Aí eu falei, quer saber? Eu vou conversar com essas crianças. Eu vou tentar escutar. Então, assim, às vezes eu não sabia o que dizer. Eu não sabia o que dizer, eu queria dar um abraço. Outras vezes elas falavam cenas incríveis. Eu tentava enfiar na história que eu contava a cena e criar com elas. Aí eu fui entendendo e criando um método ao longo desses 22 anos. Nossa, que loucura isso. Eu trabalho com crianças também, né? Eu faço show de mágica para adultos, para empresas, mas também trabalho com crianças. E realmente, trabalhar com criança é um desafio muito grande, porque... e muitas vezes eu enxergo isso também. Ela não quer puxar o tapete. Ela só quer me contar alguma coisa. E se eu conseguir usar aquilo ao meu favor, beleza. No meu caso, eu não tenho tanta... Vou dizer assim, eu não tenho tanta coragem que nem você. Porque você consegue ir e depois você volta. Eu, às vezes, se eu der muita corda... eu posso ir e não conseguir voltar, assim, eu ainda não adquiri, vamos dizer, esse manejo total, essa habilidade que eu vejo em você, né? Mas é muito interessante como surgiu isso. Então, foi daí esse caminho, porque a minha próxima pergunta era, por que você decidiu fazer essas narrativas abertas, ao invés de contar uma história comum, assim, contos populares, ou simplesmente uma história que você inventou e contar essa história, como assim, eu já vi... assim, não, eu acho bem legal também, não vou dizer, mas assim, o que me admira muito é essa sua forma, assim, tá? Eu acho que, para quem não sabe, pessoal, até deixa eu dar uma direcionada para quem está assistindo, para quem chegou agora, né? A Chiara, ela usa um método de história aberta. Então, você está assistindo a história e ela faz uma pergunta e você responde, e com a sua resposta, ela continua a história. Então, ela vai contando a história, ela vai ouvindo o público e ela vai colocando isso dentro da história dela e é sensacional. Ah, meu querido, muito obrigada. Eu sou mega fã, assim, sabe? Tipo, Ô, meu querido. Não, como é que eu vou dizer? Não deu para fazer de outro jeito. Depois eu fui estudar performance. E na performance a gente conversa sobre a questão da coautoria das obras de arte, da coautoria do espetáculo. A gente conversa sobre outros desdobramentos. Mas isso é do coração, assim. É de você perceber que ao contar uma história, você acorda todas as histórias que as pessoas viveram. Você já deve ter tido essa experiência. A criança às vezes chega pertinho e fala assim, meu irmão nasceu. Ela não quer que... Ela só quer te contar, tipo, aconteceu uma coisa fundamental. Ou assim, você chega perto, ela mostra o dente mole. Né? Assim, existe ali um lugar, uma vontade de conexão muito genuína na maioria das crianças. E mesmo quando são grupos de adolescente, às vezes há um tantão de coisas que os adultos não falam com os adolescentes, que quando a gente chega, eles já jogam assim na cara para ver se eu tô ali de verdade, entende? Assim, o desafio de estar, de alguma maneira, em risco com as pessoas, me parece mais desafiador, no meu caso, do que a história com começo, meio e fim. Tá. Entende? Assim, essa porosidade, essa abertura foi um caminho de construção tão orgânico. Eu lembro assim de coisas que aconteceram quando eu comecei a contar a história que eu falei, já era. O que essa criança está falando faz mais sentido para os pares dela do que o que eu falo. Eu falava um monte, contava a história caprichada. Aí fazia um silêncio, a criança levantava a mão e falava, minha mãe. Aí todo mundo assim, mudo. Porque quando a criança fala, ela diz para os outros que ela é parecida, que ela é criança também, que ela tem voz. E eu tenho a sensação que, enquanto público,
a hora em que o público é ouvido e que a voz do público é validado, dá uma sensação gostosa. Você fala, pô, eu tô aqui, essa pessoa me viu, me ouviu e levou às últimas consequências do que eu disse, assim. Entende? É mais do que uma interação de quantidade, que eu chamo. Que é, quantas plantas existem na floresta? 1000, qual tipo? Trepadeira, samalmeira, né? É mais do que essa interação de quantidade, mas é a interação na pergunta. E a resposta pode ser o que a pessoa está pensando na hora, né? É uma resposta única, né? É uma resposta única. E pode ser tudo, pode ser a maior enrascada para o narrador, entendeu? Isso é para mim desafiador. Assim. Eu já me vi em saias justas. Sim, eu gosto dessa forma do que você está dizendo, porque eu me identifico totalmente como mágico. Eu tenho muitos amigos que não trabalham com criança e talvez esse seja um dos principais motivos, porque eu considero trabalhar com criança muito mais difícil, porque a criança, ela fala. Às vezes eu preciso que o adulto fale, eu ia perguntar justamente isso, às vezes eu preciso que o adulto fale alguma coisa e ele não fala. Tipo, eu ponho a mão no bolso para ele ver e ele fala, você colocou a mão no bolso. E aí eu ponho a mão no bolso, o adulto olha pro outro e faz assim, ó. Tipo, ele não externa. A criança... Já... Na hora! E aí aquilo eu aproveito para fazer o que eu tinha que fazer, né? Eu ia te fazer uma pergunta, Chiara. Bom, você desenvolveu isso, você falou, através de perceber realmente que o público falava com você, que as crianças chegavam com alguma indagação ali, de algum momento especial para elas, como você falou do dente. Já aconteceu comigo, meu irmão nasceu, já passei por umas situações assim, meu pai me deu um presente, sei lá, alguma coisa assim. E aí, quando eu consigo aproveitar isso, é o que você falou, você ganha o público, né? A plateia fala, olha o cara, como ele se sai, como você consegue aproveitar, né? Eu queria te perguntar se você, durante esse caminho, você chegou a fazer curso de improviso, ou sei lá. Sim. Eu, depois do Célia Helena, depois da formação de atriz, que foi muito importante... Camila, meu amor, um beijo. Foi muito importante pelo seguinte, para o corpo, para o treino do corpo e para o treino da voz. É uma voz que chega, um corpo que chega, isso é como se fosse uma musculação. O teatro foi muito importante para eu conhecer meu instrumento. Aí depois eu fiz comunicação e artes do corpo na PUC, em São Paulo, estudei performance, aí minha cabeça abriu, porque a performance fala da autoria diluída, da coautoria da obra de arte. Assim. E existe um artista maravilhoso que é o Joseph Beuys, que ele fala da escultura social, ele fala que todas as pessoas são potências, e que encontrar e costurar essas potências, eu falava, nossa, é o que eu quero fazer. Entende? Mesmo que isso me deixe na saia justa, de não ter resposta para uma criança, que já aconteceu algumas vezes com questões muito duras, que elas colocaram e que todo mundo, uou, assim. Tá. Aí fiz, e aí, assim, a busca pela improvisação surgiu com o clown. Tá. O povo adora a lista de choros, a lista de choros humanos. Eu amo. Sempre o pessoal me pede esses choros, isso é muito, muito curioso. Vamos ver se dá tempo, se der tempo eu faço uma palhinha. Dependendo, eu vou pedir para você dar uma palhinha. Até vou colocar aqui, a Ana, minha esposa, escreveu que a Catarina, minha filha, ela te acompanha desde quando ela tinha 1 ano. Ela já ficava assim, ó, nas suas histórias. Hoje ela tem 5 anos e, assim, ela é apaixonada pelas suas histórias, assim, é algo que não consigo nem explicar. E eu recomendo a todos aí que estão assistindo, a maioria do pessoal que está comentando aqui já conhece o trabalho da Chiara, né? Quem não conhece, vai atrás, vai saber quando ela estiver aqui no Brasil e vai atrás para vocês conhecerem esse trabalho que é fantástico. O que eu ia comentar é a questão que você falou do risco, é uma das coisas que me motiva no meu trabalho também. Eu não sei se você... naquele dia que a gente se encontrou, foi um dia também incrível, porque o Lê tinha me convidado, e foi coisas do destino. Porque o Lê tinha me convidado para um sarau antes, né? E eu não pude por conta de agenda. Eu também. Foi o segundo convite. E aí ele fez o segundo convite. E a hora que eu vi, aí eu recebi e falei, beleza, vamos. A hora que eu vi que você tava na lista, na hora eu travei. Falei, meu Deus.
Não, foi fabuloso. Eu lembro das mágicas até hoje. São mágicas que eu dou risada sozinha em casa. Eu contando hoje para uma amiga para convidar, assim, inesquecível, maravilhoso. Foi realmente um dia muito especial. E aquele dia eu acabei não apresentando, mas eu uso uma técnica, você deve conhecer, que chama pickpocket. Que é a técnica de pegar o relógio das pessoas, carteira, sem que a pessoa perceba. E isso me gera um medo, um negócio. Claro, imagino. Isso me motiva de um jeito a continuar, que é o que eu tô pensando assim. O fato de você nunca ter 100% da segurança da história, 100% do que você vai dizer, isso motiva, né? Isso parece que é gasolina, né, para um carro, não é isso? Assim, imagino que você deve... Não, e de alguma maneira é um exercício de confiança, né? No caso da história, eu tenho um pré-roteiro. Esse pré-roteiro, ele é só uma estrutura. E eu tenho o que eu chamo de minhas coleções, com as quais eu recheio uma parte ou outra, porque quando eu mostro uma coleção de coisas minhas, automaticamente eu acordo a sua coleção de coisas. E eu te convido para somar a minha coleção de coisas. Então esse é um primeiro pedido de contato, até uma interação mais arriscada, que é quando a criança faz a cena ou pode falar a coisa que desestrutura a dramaturgia. Perfeito. Mas é só um esqueletinho que eu tenho. E também o entendimento, a escolha de perguntas. Eu acho que as histórias, elas têm segredos, elas têm perguntas potentes, que às vezes eu mostro, e às vezes é a criança que percebe antes de mim. Que aí é quando é lindo, assim, é quando eu falo, uau, a criança foi a narradora, assim. Foi, genial. Genial. Olha, eu ia te perguntar agora uma coisa, eu vou entrar num outro caminho. Você tem uma escuta maravilhosa e devolve pra gente com muito carinho, que nos faz sentir muito acolhidos. Isso é muito especial. Foi a Kiki... Não, foi a Kika. Kika Antunes, uma grande contadora de histórias. Kika, minha querida, legal. Que saudades. Um beijo. Seja bem-vinda, Kika. Seja muito bem-vinda. É muito legal isso, eu até comentei, eu nem vou entrar nesse assunto que eu vou para outro, mas eu falei com o Calado, com o Lê esses dias, né? Sim, sim. E eu conversei com ele sobre a quebra da quarta parede. O seu trabalho, ele é sem parede, assim, né? Tipo... É sem parede nenhuma. Não tem fundo, não tem nem a do lado. Total. Basicamente é isso. Mas vamos lá. Eu ia perguntar o seguinte, você já fez muitas apresentações na TV, né? Assim, eu já vi na Cultura, acredito que em outros canais de TV também. Você ficou famosa? As pessoas te reconheciam na rua, Kiara? Como que é isso aqui no Brasil? Eu acho que assim, com essa coisa de fazer durante 22 anos, as crianças cresceram. Então, o que acontece? A criança que era pequenininha, de repente, eu também faço formação para quem cuida de quem está morrendo. E eu falo das histórias e da morte no risco do improviso, assim, no risco dessa escuta. É bem potente, é uma área nova, chama Medicina Narrativa, aqui em Portugal. E aí tem a mentoria da incrível Ana Cláudia Quintanilha Arantes. Enfim, eu já encontrei uma médica que era uma menina que me ouvia. Então, é chocante, assim. Porque o tempo passou, ela tinha 7, ai meu Deus, ela tinha 7, caiu aqui, tá tudo certo, foi só o celular. Ufa, não, tô inteira. E aí o que acontece? A menina cresceu, então na televisão, realmente, o Quintal da Cultura, que é um programa delicioso, as crianças assistem, e todo lugar que eu chego, eles olham e falam, eu conheço essa mulher de algum lugar, por causa do Quintal, que eu fiz algumas participações lá. E aí eles passam sempre, então as crianças têm esse rosto familiar e a voz familiar. Mas famoso é um conceito difícil da gente precisar, né? O que é e o que não é, assim. No meu bairro, lá na Vila Madalena, o povo me reconhecia. Na Paulista, Zona Oeste, o povo frequentador de Sesc. Acho que tem um circuito ali onde, por fazer por muito tempo, eu fiquei famosa.
E também pelas formações de professores, Brasil, enfim, fui fazendo um público muito fiel, muito querido, assim. Sim, você tem uma figura muito ímpar, assim, né? O seu próprio figurino, eu sou fã também da sua flor, toda a sua vestimenta sempre, eu já vi algumas, porque eu já assisti algumas vezes você. Sim, sim. E realmente é uma figura ali, então você acaba ficando um personagem, né? Sim. Yara Terra é um personagem. Isso é muito legal. Eu ia te pedir para você me contar uma história engraçada, mas assim, da sua vida como contadora. Nossa, tem muitas histórias, tem muitas histórias. Tem história de... tem várias. Deixa eu pensar qual que eu conto. Meu Deus do céu, são muitas. Então, são muitas... tem uma que foi uma história que me marcou profundamente. Inclusive, talvez eu até fale dela no doutorado. E é uma mãe que o menino já está pré-adolescente. Eu tenho conversado com ela porque essa história, eu queria falar dela quando falo do método. Foi uma história na exposição do CCBB, 2011, faz muito tempo isso. E era uma história de contos de fada. Aí eu fui... E assim, até o conto de fada é aberto no meu caso, entende? Porque você começa a contar conto de fada, a criança vira e fala assim, essa história eu já conheço. Ela não quer te derrubar. É que nem quando vê a série. Ela tá falando assim, Felipe, já assisti essa temporada. Tá, beleza. Entendeu? Não tem problema. Então ela falou assim, isso aí já sei. Ela vai espetar o dedo, daí depois ela dorme, daí o príncipe chega. E era isso mesmo. Aí eu peguei uma fita métrica e falei, é isso. Só que aqui ela espeta o dedo, aqui o príncipe chega e mais ou menos aqui a bruxa. E eu quero ir cada quadrado. Você me ajuda? Aí a menina, claro. Aí a gente foi tal... E o público era umas 200 pessoas, estava todo mundo animadíssimo. E aí entrou, essa mãe e esse bebê estavam lá no meio. E era um bebê de 1 ano e pouco, de fralda, assim, tava calor, ele tava sem camisa. E quando eu fiz a careta da bruxa, que é mais ou menos assim, o menino ficou em pé e apavorou. Aí todo mundo viu ele em pé, ele começou a chorar. Aí todas as mães pensaram, meu Deus, por onde eu saio para não atrapalhar o espetáculo? Todas as crianças fizeram... E aí, assim, tava um fio de cabelo, entendeu? De desandar aquilo, do mal-estar do choro do menino, da mãe incomodada, tava tipo desandado assim. Aí eu olhei para aquela situação e falei, quem já assustou alguém, levanta a mão. Porque tipo, eu tinha assustado o moleque, entendeu? Eu tava mal de ter... Aí eu levantei, né? Quem já se assustou com a sua própria pessoa, levanta a outra. Eu levantei também. Aí eu falei, gente, vou fazer o seguinte, a careta eu vou fazer rapidinho aqui, só quando eu der uma volta. Mas o menino chorava ainda. Aí eu parei tudo e a gente cantou pra ele. Aí eu cantei, ai, 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 ai. Aí a plateia toda, ai, ai, ai. Aí o menino, sentou. Aí a mãe do menino se aliviou, todas as mães se aliviaram. As crianças viram que estava tudo bem, vamos continuar. Aí a história estava indo bem, interagindo e tal, participando. De repente o menino levanta. O menino levantou, eu gelei. Eu quis gelar, eu falei, lascou. Ele olhou para mim e teve um ataque de riso, daqueles ataques de riso que bebê de internet tem, sabe? O menino ria, que não parava. Aí o público começou a rachar o bico também. Aí eu parei tudo e falei, gente, olha isso. E a gente deu uma boa gargalhada. O menino se acalmou, sentou. E a história continuando. O menino levantou e deu uma gargalhada mais 4 vezes. Na 4ª vez, quando ele levantou, a plateia já caía na risada. Entende? Assim? E aí, quando acabou a história, eu fui agradecer, ele começou a andar por entre o público, olhando para a mãe, assim, e chegou nos meus pés. Aí eu estendi o braço, peguei ele no colo e agradeci todo mundo e agradeci a ele. Nossa. Aí quando eu fui colocar ele no chão, ele encolheu assim a perninha para não descer. Aí, Felipe, nesse dia, eu digo que esse menino viveu uma história
sobre ter muito medo de alguma coisa, se sentir acolhido e sentir prazer depois. E essa experiência era tão humana, era tão empática com o público, que as pessoas viveram com ele, assim, as perguntas sobre, tipo, se pelar de medo e depois adorar. É tudo que acontece quando a gente muda de país, quando a gente beija na boca pela primeira vez. Sabe, toda vez que o desconhecido chega, a gente vive esse estranhamento. Então, foi muito bonito. E a mãe disse que o menino lembrava. Ele falava, eu quero ir naquela mulher que eu ri muito. Acho que provavelmente porque essa mãe contou para ele, isso significou para essa família, enfim. Mas foi um dia muito bonito, assim. Ele foi o dramaturgo da história, entende? Foram duas histórias em paralelo. Que história linda, que história... Ele pegou na mão. Criança é verdade, né, Kiara? Não tem personagem, né? Assim, criança é de verdade, né? Eu até falo assim, criança ou gosta ou não gosta. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Se não gosta, não gosta, né? E se gosta, é o que você falou, assim. E legal essa... que no final, assim, ela ainda foi até você e putz, é muito, muito bacana, assim, eu tô aqui... Não, e o mais louco, Felipe, eu acho que você vai concordar comigo, a mágica começa quando você entra na sala, as pessoas te olham pela primeira vez, e acaba quando você sai de cena. A história também. Quando eu entro, a história já aconteceu. Então, se caiu um passarinho desse lado aqui, se uma menina pisou no pé da outra aqui, se uma mãe gritou com o moleque antes da história começar, eu já estou em cena, entende? É um pouco o jogo do palhaço. Toda a ambiência, todo o tempo que a gente está junto é um trajeto narrativo. Né? Sim. Vai terminar na hora de dar tchau. Assim. Sim. Na verdade, todo o universo ali, todo o pré, o show e o pós, né? Eu tenho esse cuidado, assim, ultimamente, de tudo isso, assim, desde quando as pessoas estão chegando, já é meio responsabilidade minha o que está acontecendo ali. Mesmo que eu não esteja ali, né? Mas já tá... É que hoje eu já meio que deixo tudo no meio do esquema, já deixo uma musiquinha, já deixo tudo pronto para a pessoa já entrar no meu universo. Mas é justamente isso, muito legal. Eu tô... Não, e outras coisas. Teve uma vez que era uma história em dupla, era aberta também, e tinha músicos. E era no Sesc Vila Mariana. E aí entrou uma mulher meio doida, em cena. Quando ela entrou, eu falei, lascou, que a história é aberta, eu agora faço o que com isso? A mulher olhou assim, tirou a bolsa e me deu a bolsa. Eu falei, agora lascou, que agora ela vai se espalhar. Pegou o microfone e começou a falar, fazer um discurso em espanhol. Eu sei que tinha alguma coisa do Hugo Chávez, aí o músico começou, e um gritou, olé! Quando gritou olé, ela percebeu, assim, viu que estava fora do contexto, pegou a bolsa e foi embora. Eu fiquei 2 segundos, assim, aconteceu ali uma coisa, foi uma presença, foi uma cena. Uma outra vez estava contando uma história de uma coruja no Sesc Campo Limpo e estava perto do horário da missa e me passa uma mulher inteira vestida de preta, assim, gordinha, bem na hora da coruja, e a mulher se aproximava da gente e se distanciava da gente. Eu não entendia se ela estava ali para ouvir a história. Aquilo fez uma cola impressionante. Outra vez em Londrina, quando eu cantei para começar, apareceu um pássaro e subiu nas fitas e ficou lá até a gente acabar de cantar. Quando a gente acabou, o pássaro foi embora. Londrina também, agora há pouco tempo, um menino falou dos Minions. Nossa. Um falou da Pachamama, explicou o que era a Grande Mãe Terra, e o outro falou dos Minions. Aí eu falei, não, eu preciso me posicionar. Como é que eu vou falar do Minions? Não, entende assim? Porque estavam pais, aqui Minions já tem outro sentido. Claro. Aí eu falei, Minions, aqui só se for o roxo. Foi o jeito, entendi, de falar assim, a gente precisa subverter isso urgentemente. Então é sempre uma busca pela lacuna. Legal, muito legal. Pela falta, pela lacuna, assim, por esse lugar.
Meu, que a gente conecta. é muito legal, assim, essa forma de conectar que você propõe, eu acho que o mais é a escuta mesmo, né? É escutativa o nome disso, Chiara? Escuta ou não? É uma Eu escuta. acho que é uma escuta, eu acho que é só uma escuta. Tá. Deixa eu É, e diga, diga. o método que você usa, foi você que inventou? Ou você tinha Foi. visto alguém? Você que inventou isso? Na- Dentro da contação de histórias, com esse nome, com esses elementos e com esse jeitão de fazer, foi. Outras pessoas propõem escutas e fazem um caminho de mais abertura com o público. Mas nesses moldes, fui eu que fui, é uma pesquisa minha. É, Tanto que eu vim aqui para Portugal para escrever um pouco sobre essa pesquisa, de uma maneira mais aprofundada. Tá, que legal. É, porque eu nunca tinha visto. Na verdade, eu já vi coisas parecidas, mas a primeira vez, olha, eu vou te falar que eu acho que a primeira vez que eu vi você foi aqui no Parque da Água Branca. Sim. Numa tarde, eu costumava passear com a minha esposa, com a minha filha aqui, e aí eu encontrei você lá, e aí paramos para assistir, e de repente eu olhei e falei, meu Deus, Sim, lá no espaço de leitura, no provavelmente. espaço de Delicioso. leitura. E aí eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Porque nossa, ri de chorar, né? Às vezes eu até ultrapasso a linha, que eu dou tanta risada que as pessoas começam a me olhar assim, fala, meu, o cara tá Não, passando mal. lá passa galinha, passa lá, já entrou galinha na história, eu negociei com a galinha para a galinha sair. Ah, é muito vivo, né? Literalmente. É um espaço muito aberto, assim. Mas, assim, bom, eu ia perguntar. Eu estava pesquisando, né? Lógico, dei uma estudada na Chiara Terra. Oba! E eu vi que você já escreveu alguns livros, né? Você tem livros escritos? Eu tenho 3 livros publicados e tenho Ah, outros livros que eu conto há muito tempo e estão em vias de serem escritos. Mas é uma coisa muito louca, porque como eu conto interativo, o tempo passa, a história já se transformou. Aquela história que você ouviu na casa do Leandro, que muita gente que me acompanhou ouviu, então eu falo dela até com certo conforto, que é a Dona Certeza, lembra? Da sim. velha que tinha que atravessar o mar e aí queria levar tudo, aparece um tigre. Eu contei essa história para mais ou menos umas 700 mulheres num festival, não, num congresso de bibliotecas comunitárias. Tá. E eu estava falando para 80% mulheres negras periféricas que levam as bibliotecas na mão, assim, na raça. E aí eu perguntei qual é o nome dos filhos da certeza. Lembra dessa pergunta? Sim, Time sim. que está ganhando não se mexe, para que isso agora? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, e todo um monte de desdobramento. Aí aconteceu o seguinte, Felipe, uma mulher olhou para mim e disse, filho da certeza é a lealdade, é a coragem, é a irmandade, é a resistência, é Caramba. a madrinhagem. Eu fiquei com essa cara. Falei, o quê? Eu percebi em cena que existem 2 certezas. A branca, que não quer mudar, para que isso agora, time que está ganhando, e a resistência, que é a certeza negra, que é estamos juntos e não vamos morrer porque temos um pacto aqui. Aquilo, a história se abriu assim, rasgou em cena. Eu olhei assim, aí eu falei pro público, eu falei, gente, vocês acabam de me dizer que existe uma certeza preta. E agora eu vou seguir com essa certeza. E aí a história ganha um outro desdobramento e um outro final, Tá. olhando para essa certeza negra no mundo. E eu tô para lançar, eu ia lançar o livro como certeza branca, aí ela já virou uma certeza preta. E agora talvez eu lance um vídeo Tá. filmado aqui em Portugal com participações de pessoas no Brasil. Que legal. Eu tô editando esse material já, que aí já é a Dona Certeza Negra. Mas eu tenho esses 3 livros publicados, que é o Ocus Pocus, um pai de presente, até tem uma ilustração aqui dele. O Tatu e a Girafa, que é uma história de um tatu bolinha de jardim que se apaixona por uma girafa, e eles formam uma família. E o terceiro, ai meu Deus, o primeiro, na verdade, é a Menina dos Pais Crianças, que é uma criança que os pais são mais crianças do que ela, e aí como ela faz para viver, enfim, nesse contexto. São esses 3 já publicados e outros a caminho. Que legal, Chiara, que legal.
Eu vou ser sincero que eu não li nenhum ainda, mas eu vou procurar saber para eu ler esses livros. Vou te encontrar aí em breve, vou ver como eu adquiro isso com você também. E, Chiara, Eu mando para você um deles, que é o Ocus Pocus, que é o terceiro dessa ilustração, que eu fiz com a Ionite Zilberman, com a ilustradora, a história dela, que parece a minha história, e que gerou a história do livro, é bem bonito. Vou mandar para você. por favor, muito obrigado. Chiara, o tempo voa. Eu ficaria mais Sim, 2 horas falando com você. A gente tem mais 15 minutos, tá bom? A live tá do bom. Instagram, ela cai sozinha. Eu queria perguntar, eu sei que você ministra alguns cursos, né? Você está Sim. ministra cursos no Brasil, fora do Brasil também, né? Como são esses cursos? O que você, tipo, o que ensina? O que aprende? Como é que são esses cursos? Então, o curso é basicamente para conhecer a linguagem das histórias interativas e Tá. para pensar essa interface com o público. Como é que eu, enquanto narrador, me torno uma pessoa permeável? Que estratégias eu tenho? O que vai me salvar? Como é que eu entendo esse roteiro? Como é que eu construo esse roteiro? E eu posso dizer para você assim com a maior clareza: todas as pessoas podem contar uma história aberta. Todas as pessoas podem desenvolver essa habilidade de escuta, porque isso é nato. E a gente pode construir isso porque isso está nas pessoas que validaram a gente na vida. Quem entregou isso foi o seu professor que olhou para você e falou: vai, cara, sua mãe, sua tia, sua madrinha. Ter sido olhado e percebido nos habilita a olhar e perceber o outro. Então é um pouco um encontro com as suas habilidades e um encontro com o método das histórias interativas. Aí é método mesmo. É um pouco receita de bolo e um pouco treino e um pouco jogo de cena que a gente faz, avalia, repensa, enfim. Tá. Eu falo assim, que é como se eu quisesse entregar um avental de contador de história, só que se a criança puxar não vai cair. Entende? Assim, é um avental feito da sua pele, da sua voz, do seu corpo, da sua potência, da sua imaginação. Então você está com ele habitado o tempo inteiro, não tem risco. Muito legal. Quer dizer, tem risco, mas habitado é mais fácil. Muito bom, muito bom. Chiara, mais uma pergunta. Teve algum momento na sua carreira, na sua história, você pensou em desistir? Felipe, Contar a história pra mim, não quero mais. É até sacanagem eu dizer isso, porque não é a história da maioria. Mas eu nunca trabalhei com nada que não fosse com histórias. Eu comecei ali, fiz teatro, fiz algumas peças, até algumas com quarta parede. Daí comecei a contar histórias e nunca mais, nunca fiz outra coisa. Eu já fiz roteiro, já escrevi histórias, já formulei projetos, ajudei na formulação de projetos, mas todos eles ligados à narração de histórias. Já escrevi, fiz formação de professores, mas sempre nesse lugar das histórias, assim. Ainda até hoje, eu não pude cogitar uma coisa dessas. Até hoje eu não já duvidei de muita coisa, mas como eu disse, talvez isso seja uma coisa que me compõe tão intimamente que seja muito fincado, assim. Você tem um foco, né? Você tem um propósito ali, né? Você acredita no que você faz. Eu acho que esse é o maior segredo ali, né? Você sabe, até pela história que você contou do menino, e até eu acredito que você deve ter muitas dezenas, centenas talvez de histórias que você carrega com você, que você sabe o poder da transformação que você pode causar com a sua arte, né? Eu falo por mim porque acontece às vezes de eu estar fazendo um show de mágica e a mãe da criança que vem até mim e fala: meu, eu sempre quis ver um show de mágica, mais do que o filho dela, e às vezes era o sonho Acontece muito de eu ser contratado assim para uma festa, para um evento, e a pessoa que me contratou, ela queria que o pai dela tivesse contratado. Sabe? Tipo, sim. É um lance que às vezes não, pera, mas a festa era para criança. Não, pera. O pai queria. Não. E é transformador, né? É um Acho que sonho. É a realização de um sonho.
Acho que tem uma coisa muito, é isso, assim, eu me identifico muito com o seu trabalho, eu acho que a gente faz quase a mesma coisa, no sentido do que eu vou dizer agora. Veja se faz sentido para você. Eu vou contar uma historinha real que aconteceu, assim, não dá para eu parar de contar a história porque é muito organizador para mim, é como comer, dormir, respirar, tem sido super saudoso não estar com as crianças agora nessa quarentena, tá só via digital, né? Ontem eu contei história para umas crianças muito pequenininhas por uma escola, a gente se divertiu horrores, eu ri, eles interagiram, trouxeram, enfiaram coisa na câmera, a gente conversou, foi ótimo, mas por que eu estou dizendo que a gente faz a mesma coisa? Vou contar uma história real. Minha mãe é uma grande contadora de histórias não oficial, e um dia ela fez um aniversário, e eu levei o bolo. Só que eu esqueci a vela, claro. Porque criança leva o bolo. E tava assim, eu, minhas 2 filhas adolescentes, meu irmão com 3 filhos. Os filhos em escadinha, com ciúmes um do outro. Tava o caos, tava o caos. Aí apaga a luz, aí chama todo mundo. Aí cadê a vela? Não tem vela. Aí a criança chora. Aquele rolo. Minha mãe olhou pro bolo e disse, não importa, a vela tá aí. Olhou para a primeira criança e falou, tá vendo a vela? Meu sobrinho disse, tô. O outro, tá vendo a vela? O outro, tô. Minha filha, tá vendo a vela? Tô. A outra, tá vendo a vela? Tô. Adolescente, tô. Ela falou, então a gente vai cantar parabéns nessa vela. Nesse dia eu me senti muito grata, assim, porque contar histórias e ouvir as pessoas fala mais dos silêncios e fala mais da nossa capacidade de enxergar coisas que não existem, do que das coisas que existem, das histórias que já foram contadas. Falar sobre o que ainda espera para ser contado, ou ainda espera para acontecer diante dos nossos olhos. E aí, Felipe, é mágica. É mágica. Entende? É mágica. Eu falar para você que eu sou uma velha de quase 100 anos diante do rio para atravessar o rio, você olhar para mim e me ajudar a atravessar, é mágica. No sentido de que o que nos une é a nossa capacidade de ver o que não é concreto, mas que está ali. Opa! Tá ali. Total. Eu falo muito isso, é uma frase até meio clichê que eu uso, mas eu falo que a mágica, ela acontece na mente das pessoas e não nas minhas mãos. Ela acontece né? E é o que você está dizendo, assim, cada um tem ali dentro de você uma história, carrega um tesouro, né? As nossas histórias são nossos tesouros, eu acredito muito nisso. E é justamente isso, assim, se todo mundo imaginou uma vela, quem vai falar que não tinha uma vela ali? Quem vai falar? E assim, eu vou chegar e falar, mas não tinha vela. Todo mundo tava vendo, cara, só você que não tava, né? Assim, não, você começa até a duvidar, falar, será que eu tô... E mais, assim, essa velha da história existe dentro de todas as pessoas que já tiveram uma avó, que já foram vivas, que já olharam ao redor. Então, assim, a história acontece dentro. Por isso que eu não preciso me preocupar muito. Eu posso ser esquemática, eu posso dizer que isso aqui é o óculos especial. Por que eu posso dizer? Porque o óculos especial está aí dentro de você. É a lógica da mágica. Eu falo com a sua capacidade de ver além. Então, essa, né? E quando eu consigo enxergar a sua imaginação e validar, é gostoso. Para mim e para você. Você fala, ai, ela viu a minha imaginação. E eu falo, não estou sozinha. Essa ligação, entende? Perfeito. É o pozinho mágico, são as palavras mágicas. A palavra mágica até um... Sim. Mas, no meu caso, é o abracadabra que funciona, né? Tudo Sim. que os artifícios ali, mas muito legal, Chiara. Eu tô aqui encantado. Foi um prazer querido, conversar com você. Obrigado pelo seu tempo. Nós temos mais 5 minutos. Aí eu queria saber se você quer dar uma chorada ou se você quer contar uma história. Eu choro. Antes de chorar, eu queria dizer para todo mundo que eu estou fazendo um podcast pela Unicef, no qual eu conto histórias, dou umas aulas de música psicodélicas, no sentido de uma criação só auditiva,
falo das palavras de língua portuguesa, falo das protagonistas crianças, da Malala, entre outras, falo sobre os países africanos, convido convidados negros, indígenas e outras vozes para contar a história. E procurem, porque tá tudo grátis no Spotify, é só abrir, ouvir à vontade. Só um conselho, não espere que É no Spotify da Unicef, é isso? Exato, Deixa que eu conto é o nome do programa e tá no YouTube também. Sou eu, a Carol Levi e o Leandro Medina, somos 3 realizadores, cada um com uma linha diferente. E tem sido um desafio, tem sido lindo fazer o projeto. Então, você que está com os pequenininhos, só que não espere que eles escutem assim como quem vê um programa. Porque como é rádio, é para ouvir fazendo faxina, fazendo bolo, dando banho na criança, entende? Assim, é outra relação, não é uma relação tão frontal. Assim. Vamos chorar. São 132 choros catalogados. Então, eu vou fazer alguns choros. Choro número 1 é o mais famoso de todos, é o choro sirene. Tá aquele silêncio, de repente você vê a criança puxar o ar. Como uma sirene, ela sobe e desce. Depois o choro soquinho. Minha mãe não quer. Depois o choro da reclamação. Mãe, tá pegando todas as minhas coisas que eu não te tiro pegando. Depois o choro que esquece porque tá chorando. Depois o choro, deixa eu pensar, o choro, risada. Depois a risada que chora. Depois o choro da criança que se perdeu. Essa criança sempre chora andando para trás. Ela vai diminuindo, vai encolhendo. Ela fala, eu quero a minha mãe. Depois o choro da mãe. A mãe olha de um lado, não acha. Olha do outro, não acha. Ela chora com 1 minuto de procura, ela chora assim. Meu filho não faz mais isso. Estou estressada. Fica do meu lado sempre. Com 5 minutos, ela chora o choro silábico, porque ela divide o choro em pedacinhos. Ela chora, vem aqui agora. Ou ela dá aquela bronca ventrílaca, que ela não abre a boca. Em casa a gente conversa. Você não faz isso, que eu não tô gostando. Depois a gente fica mãe de adolescente e a gente fala, apaga aquele post agora. Mas na hora da criança pequena você não vai chorar aqui. Ou o famoso na volta a gente compra, que também é muito, muito recorrente. Aí tem o choro da mãe estressada, que esse todo mundo conhece. Vamos fazer uma coisa? Eu faço, se você souber a frase, você completa, tá bom? Tá. A mãe abre a porta, do nada, aparece, as minhas filhas falam assim que eu arregalo o olho quando eu tô brava, mas não é verdade. Eu falo, o que tá acontecendo aqui? Elas falam, mãe, não arregala esse olho. Toda vez, o olho abre, eu não sei explicar. Pois a mãe abre a porta e fala, eu vou avisar vocês, eu não tô boa. Hoje. Eu só vou no banheiro tomar meu banho. Não quero ninguém batendo na porta. Porque se cada vez que eu ouvisse a palavra mãe eu ganhasse 10 centavos... Eu tava rica. Vai tomar seu banho agora. Que eu tô dando. Enquanto você morar comigo. Você vai me obedecer. Se não guardar suas coisas, eu vou pegar a estoura. Vou jogar tudo no lixo. Pra você aprender a dar valor. Sabe, eu tô no meu limite. Lá em casa ninguém cola. Bora. Lá em casa tudo. Nas minhas costas. Não. Sabe, eu queria dizer que eu sou... uma só. Tem hora que dá vontade de... quebrar tudo, ir embora. Sabe? Quero ver quando eu... morrer. Como é que você vai? Se virar. Não sou sua empregada. Levanta essa. Bunda da cadeira. Vai fazer suas... sei lá, coisas. Depois não adianta chorar no meu... velório. Tá vendo? Tá vendo essa mãe
Existem, todo mundo conhece. Ou você é a mãe, ou você é o filho, mas essa mãe habita um imaginário comum muito forte. Kiara, e eu tenho dito uma coisa, diga. A gente tem 20 segundos, Kiara. Obrigado. Então um beijo, meu amor. Vou falar uma coisa. Obrigado vocês. Pessoal, Kika, Camila, Joana, meus queridos, um beijo. Vou falar só uma coisa em 20 segundos, muito rápido. As mães estão muito cansadas e elas choram porque os meninos aprendem desde pequenininhos que eles não podem chorar. E aí